Retomando, por exemplo, eu vinha dizendo de uma outra camada de coisas que nós achamos que nós sabemos, que não tem como fonte propriamente os dados dos sentidos, né? Aí tem uma série de coisas que já começam a se inserir no campo da matemática. Por exemplo, você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, assim como eu, né? Todo mundo que estudou aritmética sabe que 2 mais 2 é igual a 4. É claro que se você colocar duas pedrinhas na sua frente e outras duas pedrinhas e contar, você vai ver 4 pedrinhas. Então alguém pode dizer, olha só, 2 mais 2 é igual a 4, isso é o resultado de uma impressão sensória, o resultado de uma experiência que os meus sentidos estão me transmitindo. Sim e não, porque os seus sentidos estão tendo essa experiência matemática, ou essa experiência matematizada, mas o fundamento da lei de que 2 mais 2 é igual a 4 não são esses dados dos sentidos. Tá? Por quê? Porque o número 2 ele não está na sua frente. O que está na sua frente são duas canetinhas, duas tartaruguinhas, que nem Vila César, né? Duas tartaruguinhas. Mas o número 2 ele não está na sua frente. O número 2 é uma entidade abstrata, ele não está em lugar nenhum. Tá? A soma de um número, como um número não está em lugar nenhum, a soma de um número com outro também não está em lugar nenhum. A operação de soma não está em lugar nenhum. E o número 4 também não está em lugar nenhum. O número 2, o número 4, a operação de soma, tudo se dá num campo abstrato, né? Que é o campo da matemática. Né? Ou seja, a fundamentação que 2 mais 2 seja igual a 4, você pode ter aprendido que 2 mais 2 é igual a 4 contando coisas, mas a justificativa para esse tipo de lei não é aquela realização prática. A justificativa para esse tipo de lei são as leis, para esse tipo de verdade, são as leis abstratas da matemática. Tá? Porque também tem coisas da matemática que não têm uma realização nos sentidos. Eu dei um exemplo aqui nos vídeos atrás de 0 mais 0 igual a 0. Não existe uma realização sensível do número 0. Qualquer coisa para que você estiver olhando não é mais o número 0. Tem objetos ali. Se você está tendo alguma impressão visual, não pode ser o número 0 que está sendo realizado na sua frente. Pode? Pense um pouquinho nisso. O conjunto vazio, sabe aquele conjunto vazio que a gente com o qual nós tínhamos que trabalhar nas aulas de matemática, etc. O conjunto dos unicórnios é o conjunto vazio, etc. O conjunto vazio ele também não tem uma realização perceptiva. Você não percebe o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é uma abstração, é uma entidade abstrata. Você fala de um conjunto abstrato. Tá? Aliás, conjunto. Vocês estão me vendo aqui, vocês estão tendo uma experiência sensível, né? Um dado do sentido de uma pessoa falando pra caramba na sua frente, tá certo? Pensa agora no conjunto que só tem essa pessoa como elemento, ou seja, o conjunto unitário. Você está vendo o conjunto? Você não está vendo o conjunto, você está vendo a pessoa, exatamente o mesmo indivíduo. O objeto que está na sua frente não mudou. Né? Você não está vendo o conjunto. O conjunto é uma coisa abstrata. Quer dizer, quem tá vendo o conjunto seria o olhar da sua razão, como Platão diria assim, né? O olho da razão estaria vendo o conjunto, não é o olho físico que está vendo o conjunto. Então, o conjunto ele não é dado, assim como o número 0, assim como o número 1, o número 2, etc., ele não é dado aos seus sentidos. Você não percebe o número 1, 2, 3, 0 com sentidos. Tá? E mesmo se percebesse, teria uma infinidade de outros números que você não percebe com os sentidos. Tá? Você não percebe 1000 elevado a 1000 com sentidos. Você não consegue nem imaginar quanto é 1000 elevado a 1000. Né? Não existe não existe no universo físico uma realização física de 1000 elevado a 1000 elevado a 1000. Não tem uma realização física. Tá? Não existe um número suficiente de partículas no universo para te dar a chance de ter uma sensação correspondendo a 1000 elevado a 1000 elevado a 1000. Não existe. Mas a gente fala dele.
eu sou capaz de dizer um monte de propriedades que esse número tem. 1000 elevado a 1000 elevado a 1000. Não sou? Você também é. Não precisa ser gênio. Tá? O número é par ou é ímpar? Claro que é par. O número é múltiplo de 10 ou não? Claro que é múltiplo de 10. Tá? O número é divisível por 50? É divisível. Mas você está falando um monte de coisas sobre esse número que você não é dado ao seu sentido, nunca vai ser dado ao seu sentido e nunca nem poderia ser dado ao seu sentido. Tá? Tem outras coisas mais incríveis ainda na matemática, outras coisas mais incríveis, que tem números que você não consegue nem escrever esse número, de tão grande que ele é. Tá? Os números, vocês certamente já ouviram falar que tem certos números que são números irracionais, né? O π, raiz de 2, etc. É um número que você não consegue nem escrever como ele é. Né? O π, por exemplo, ninguém sabe nem qual é onde é que... Ninguém nunca viu a totalidade da expansão decimal do π. Mas a gente fala dele. Né? A gente sabe uma porção de propriedades do π, etc, etc. Significa que a matemática é uma coisa muito separada, muito especial. Eu falei aqui antes da mecânica da relativística, falei da mecânica quântica, das leis da física, etc., que eram o quê? Em última instância, era o resultado, a consolidação do trabalho de muitos cientistas ao longo de muitos anos, muitos séculos. E o cientista, em última instância, ele tem contato sensível com o material do laboratório. Né? O cientista vai lá, anotou que o ponteiro do voltímetro está se mexendo, anota e calcula, se mexe com uma certa regularidade. Então, ele formula uma certa lei que, em última instância, está calcada, está fundamentada nas experiências sensíveis que o cientista está tendo. Né? Daqui a pouco a gente vai dar nomes mais chiques para isso, a gente vai chamar de experiência empírica e etc. Mas a matemática é um caso que não é assim. Né? Ela pertence a uma categoria diferente. Porque as leis dos números, embora você tenha a sua experiência sensível, seja uma experiência matemática, ela seja matematizada, é impossível você ver um dedo e ver um dedo e não estar vendo dois. Tá? Mas o que 1 mais 1 seja igual a 2, ele não sai daqui. Que 1 mais 1 seja igual a 2 é uma propriedade dos números enquanto entidades abstratas que estão sendo realizados, estão sendo aplicados aqui, nesse fato básico, que um dedo aqui e outro dedo aqui formam 2 dedos. Né? A matemática está fundamentada, né? Não pela experiência sensível, mas pelas leis abstratas desse reino abstrato que é o reino dos números. Né? Kant começa a crítica da razão pura com uma frase maravilhosa. Ele diz, olha, todo conhecimento ele tem um começo com a experiência empírica. Né? Mas isso não significa que todo conhecimento seja justificado pela ciência empírica. Por quê? Porque existem as chamadas ciências a priori, a matemática é uma delas. Né? A priori e a posteriori é um binômio que a gente vai estudar bastante, né, ao longo desse curso, mas o que Kant quer dizer é que no caso da matemática, por exemplo, você desperta para a matemática, você acorda para as leis dos números, claro, observando tartaruguinhas, observando... Né, as crianças brigam, você tem mais bala do que eu, você tem 3, eu tenho 2. Então ela aprende aritmética observando quantas balas a irmã tem e ela tem 2. Quem tem filhos sabe como é que as crianças aprendem aritmética, né? Normalmente é no meio da briga, por causa de bala, por causa... você tem 2 bonecas, eu quero 3. Então elas aprendem assim, aprende aritmética ali lidando com as coisas, né? Lidando com balas, lidando com boneca, lidando com brinquedo, mas então o que está acontecendo? Está sendo despertado, ou a atenção está sendo chamada para o conhecimento matemático, mas ele não é justificado, tá? Ele não é justificado por essa experiência sensível, por essa experiência empírica. Ele é justificado por algo mais abstrato, por algo eterno num sentido muito especial que a gente vai falar daqui a pouco. O que está acontecendo ali, no caso da criança, no nosso caso, é uma aplicação
dessas propriedades abstratas dos números, né? É o que uma das coisas mais espetaculares da matemática é que o universo físico, né, o universo das nossas sensações, ele é forçosamente um universo matemático, né? A nossa experiência, ela é uma experiência que se dá de acordo com as leis da matemática, né? Mas as leis da matemática, elas não são justificadas pela nossa experiência, né? Por exemplo, a matemática supõe que uma pessoa seja incapaz de enxergar, tá? Incapaz de enxergar, incapaz de escutar, supõe que a pessoa não tem experiência nenhuma. É difícil imaginar isso, mas vamos fazer um esforço. A pessoa não tem experiência nenhuma sensível, né? Então, nem por isso a gente vai dizer que para essa pessoa 1 mais 1 não é igual a 2, que a aritmética dela é diferente. Não, a aritmética dela é exatamente a mesma aritmética nossa, embora ela não tenha condições de ter uma experiência sensível, né, que siga os parâmetros matemáticos como nós temos, tá certo? Então, a justificativa da matemática, era isso que Kant queria dizer no começo da Crítica da Razão Pura, a justificativa da matemática não está na experiência empírica, não está na experiência sensível. A justificativa está em outro lugar, em algo que a razão pode alcançar, etc. Não a parte sensível, né? Não os dados, não os órgãos, os sentidos é que alcançam a fundamentação da matemática, mas a fundamentação está em outro lugar, como a razão, etc. Para isso que ele escreveu a Crítica da Razão Pura, né? E a matemática é uma dessas, digamos assim, ciências em que nós temos conhecimento de uma categoria diferente. Não é superior, não precisa ser mais inteligente para fazer matemática. Às vezes até o contrário. Eu falei aqui, para provar que 0 mais 0 é igual a 0, você precisa até emburrecer um pouquinho, né? Não é que precisa ser mais inteligente, não é que é uma categoria superior, é que é uma ciência que está lidando com um campo de verdades cujo fundamento é diferente da ciência empírica, da física, por exemplo, da teoria da relatividade, que por sua vez está lidando com um campo de verdade diferente dessas coisas sensíveis, né? Aqui tem uma parede bege, ali tem uma parede azul, não está fazendo frio, e assim por diante, né? São camadas diferentes de dependência com relação aos órgãos do sentido, né? E à medida que a gente vai subindo né, um campo assim, primeiro as sensações básicas dos órgãos do sentido, depois o resultado da colaboração de vários cientistas, do conhecimento dado aos órgãos do sentido de vários cientistas, um acaba corrigindo os erros do outro, etc. Se chega a uma espécie de ciência consolidada. Aí, outro nível, que é o nível das verdades matemáticas, né, que não tem o fundamento nos órgãos do sentido, mas nós, ao termos experiência sensível, a gente aplica o conhecimento matemático. Mas, além da matemática, tem outras ciências, né? Se considera, por exemplo, classicamente se considera que a lógica diz respeito a esse terceiro nível também. É um nível que não tem a ver não tem um fundamento na experiência sensível, não tem um fundamento nos órgãos do sentido, e sim tem um fundamento na natureza da razão, por exemplo, né? É assim que Kant fala da lógica, por exemplo. A lógica tem um fundamento na natureza da razão. Ou Aristóteles, né, tem um fundamento, a lógica tem um fundamento na natureza metafísica do universo, né? E a lógica, além da matemática e da lógica, muita gente acha que a metafísica, né, ou as verdades metafísicas também fazem parte desse terceiro grande reino, né, que são as verdades que não têm um fundamento na experiência sensível, nos dados dos sentidos, mas sim tem um fundamento em algo muito mais profundo do universo, algo muito mais fundamental do universo. Novamente, você não precisa ser mais inteligente não é que você tenha que ser mais inteligente para fazer metafísica do que para ver os órgãos do sentido. É que você tem que prestar atenção num outro tipo de coisa. Não é exatamente no que você está vendo e tocando, mas sim em outro tipo de algo que esteja por trás disso tudo aí, tá? Depois nós continuamos.